Está começando o Maré Alta, o podcast da Baixada que faz análise crítica e debate os fatos e notícias que pegam pra geral. Quando me contaram que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Você deve estar bem consciente do que tá de bom. E fazer passar essa vergonha como um companheiro. E a vergonha é a herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, vingança, vingança aos santos clamados. Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de céu pra poder descansar. Eu gostei muito, gostei demais, eu gostei mesmo, gostei muito, gostei demais, adorei, gostei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o episódio 42 do programa Maré Alta. Hoje é quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021, direto da Baixada Santista. Eu estou em São Vicente, sou Patrícia Camargo, sou cervejeira e produtora cultural. O Fernando Figueira, que é trabalhador na área de saúde, está em Itanhaém. Bom dia, Fernando. Bom dia, gente, tudo bem? E Ricardo Rugai, professor de História e cervejeiro, também está em São Vicente e vai falar com o som de hoje. Fala, Rugai. Beleza, gente. Num dia em que a gente descobre que o total de favelas dobrou no Brasil nos últimos 10 anos, presta atenção, nos últimos 10, não é só nos últimos 5, né? O que significa que a coisa vem piorando desde 2011, né? E 20 milhões de pessoas estão passando fome. Foi quase inevitável que a minha sugestão de música para essa semana seja um DVD, na verdade, do Arrigo Barnabé, onde ele interpreta canções do Lupicínio Rodrigues, né, cantor e compositor gaúcho, autor de uma música chamada Caixa de Ódio, que também dá nome ao DVD. O Arrigo fala uma frase quando ele apresenta esse DVD que eu acho que tem a ver um pouco com a situação da gente e com uma certa esquerda cirandeira, muito blasé, muito paz e amor. O Arrigo diz: eu não acredito em nada que não tenha angústia. Isso talvez é o que me atrai nas canções do Lupicínio. E também a raiva. Gosto muito de trabalhar com a raiva, com a revolta. A raiva e a angústia é meio difícil de fingir. Então, acho que a gente tem que ter raiva para acabar com esse governo, sabe? Amor não adianta, infelizmente. E aí me vem à cabeça o Walter Benjamin comentando que os nazistas que cometeram as maiores atrocidades, ele dizia o seguinte: depois da guerra, esses caras têm que ser fuzilados. Nós não temos que tratar esses caras com humanidade, com todos os direitos à ampla defesa, num processo jurídico normal. E acho que muitas vezes falta esse ódio para a esquerda, sabe? O que estão fazendo é intolerável e a gente fica aí tratando como se os caras fossem seres humanos dotados de plenos direitos. Após 600 mil vidas perdidas, seguimos em pandemia. Estudos vão mostrando o que já sabemos, né? Como o estudo do epidemiologista Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, que calcula que mais de 400 mil das 600 mil mortes poderiam ter sido evitadas. O tema do dia hoje é: por que é tão grave cortar verba da ciência? A notícia que nos motivou a escolher esse tema foi que o Congresso aprovou na quinta-feira passada esse projeto que retira os 600 milhões de recursos previstos e destina o montante para o uso em outras áreas. Isso foi um pedido da equipe econômica do Bolsonaro. Então, assim, foi aprovado que o Ministério receberá apenas 89,8 milhões. Os recursos específicos para projetos de ciência e tecnologia, que seriam de 655, tiveram redução de quase 99% e caíram para 7,2 milhões. Fernando, você que atualmente está cursando pós-graduação, né, doutorado em uma universidade pública,
Fala para a gente como é que está funcionando hoje, como essa medida pode afetar o trabalho dos pesquisadores. Essa medida, ela na verdade desorganiza todo o sistema, né, integrado de pesquisa. Eu estou chamando sistema integrado de pesquisa porque isso não afeta somente o Butantan e esses grandes institutos, né? Mas isso afeta desde o estudante da graduação. Então, o estudante que faz lá a iniciação científica, ele tem bolsas cortadas, né? Eles têm bolsas cortadas, até as pesquisas na universidade, né? O professor estabelece uma linha de pesquisa, tem o grupo de pesquisa que vai trabalhar determinadas linhas. Na verdade, esse corte afeta toda essa... todos esses níveis, né, da educação e da pesquisa. E aí eu acho que vale a pena explicar, assim, né, para as pessoas, porque a gente está falando, então, de diferentes níveis, né? A gente está falando do estudante da graduação que vai fazer a iniciação científica, a gente está falando de estudantes de pós-graduação, então aqueles que fazem mestrado, que fazem doutorado, a gente está falando dos estudantes de pós-doc, né, então pessoas que depois de concluírem o seu doutorado vai continuar a pesquisa, e a gente está falando também os professores que se dedicam, como eu falei aí, nessas linhas de estudo. As pessoas podem achar que essas bolsas, elas são exorbitantes, elas são enormes, né, assim, em termos de ganho individual. Na verdade, não, os valores são baixos, e o que acontece muitas vezes, como é o meu caso, as pessoas continuam a trabalhar e fazendo a sua pesquisa, o que já provoca prejuízos para a própria pesquisa, né? Mas acho que, além disso, a gente pode também imaginar ou começar a encaixar aí as frases, né, que vão saindo do governo. Esse não é o primeiro ataque à universidade, e também não provavelmente não será o último, e também não é do único lugar que vem esses ataques. A gente viu esses ataques vindo do governo do estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo também é louco para privatizar a USP, né? A gente viu os ataques do PSDB também de anos atrás, né? A gente viu o Bolsonaro há pouco dizer que pobre tem fetiche pela universidade. E tudo isso, né, vai montando, acho que, esse mosaico de transformar novamente o ensino superior em uma forma de elitização, né, de guardar o ensino superior para as elites do país. Nós, né, que agora temos 40 e alguns anos aí, a gente cresceu com a universidade sendo distante. E as nossas gerações, né, elas, para muitas famílias, elas foram as primeiras que cursaram o ensino superior, né? E isso também é resultado de uma política de abertura da universidade. A gente vai lembrar, né, do quanto os anos do Fernando Henrique foi de desinvestimento no ensino superior, e inclusive a gente tem um exemplo aqui importante, que é a abertura do campus Baixada Santista da Unifesp, que durou décadas, assim, para que décadas é exagero, né? Mas que durou muitos anos para que o campus pudesse ser aberto aqui, em razão de que não havia, inclusive, né, incentivo para isso vindo do governo federal. Rugai, e qual a relação das pesquisas, né? Pois o Fernando tem explicado um pouco aqui para a gente, inclusive eu vou relembrando aqui, né, que o CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Qual que é a relação dessas pesquisas no país com a necessidade atual da nossa economia? Pois parece haver uma relação de coerência muito grande entre o que a economia brasileira vem se tornando ou vem regredindo para ser e o modo como é tratada a educação, a ciência, a tecnologia e especificamente a pesquisa no país, né? A gente costuma fazer essa análise às avessas, né? É uma tendência quase inconsciente da gente fazer análise das coisas partindo dos nossos desejos, das nossas aspirações, daquilo que a gente gostaria
que fosse o país, o que fosse a educação. Então, quando a gente cobra que a educação deve formar cidadãos críticos, preparar para o mercado de trabalho, para o desenvolvimento científico, tecnológico, é quase como se a gente falasse assim, o país precisa disso. Mas, na verdade, as coisas funcionam às avessas, né? Existe uma economia, a economia tem determinados setores, e esses setores demandam um tipo de trabalhador formado com determinadas características. Aí a gente está se reprimarizando, né? Estamos se voltando para o tal do agro-pop, para a mineração extrativa, a indústria está se deteriorando, né? Então, para que a gente precisa de cidadãos super bem formados em termos educacionais e, sobretudo, tecnológicos, se a parte da nossa economia que demanda essa alta qualificação tecnológica é cada vez menor, é cada vez mais restrita, né? Então, faz sentido uma lógica capitalista atual para isso daí. Eles estão adequando a chamada, vamos usar um jargão aqui bem típico a superestrutura ideológica está se adequando à estrutura, à base econômica. Eu poderia dizer que é simples assim o que está acontecendo, e que só um novo projeto de país, um projeto que pense realmente em desenvolvimento, e aí a educação e a tecnologia como uma ferramenta para desenvolver o país, é que poderia reverter isso, né? Acho bastante interessante, assim, né, essa perspectiva que o Rugai aponta, assim, e isso a gente pode também ver funcionando, né, os ataques, então, à universidade, eles não são à toa, né, mas eles integram, na verdade, um grande projeto de país. E acho que isso também vai como resposta para aqueles que falavam, o governo Bolsonaro é um desgoverno e tudo mais, e não, a gente está vendo o quanto, na verdade, ele articula diversas dimensões, né? E aí, acho que uma coisa que a gente observa, né, em relação ao ensino superior, e aí eu vou falar especificamente de onde eu estou mais próximo nesse momento, né? Eu vejo uma discussão acontecendo lá na USP a respeito da autonomia dos institutos de pesquisa. Inclusive tem um texto de um filósofo da USP chamado Paulo Arantes, que fala do que ele chama de capitalismo acadêmico, que é uma forma de subordinar a universidade às empresas, né? Então, acho que esse grande planejamento, que não é somente a precarização do ensino superior, mas é adequar o ensino superior para uma determinada perspectiva de país. Então, você provoca cada vez mais a penetração das iniciativas privadas, das empresas no financiamento da pesquisa, você privatiza a pesquisa. Ainda que a gente esteja falando do governo de São Paulo, né, do Dória, mas acho que isso também se estende às perspectivas do governo federal, que, como a gente disse algumas vezes, elas não são tão distantes assim, né? Patrícia, a longo prazo, o que isso vai resultar é o seguinte: primeiro, a gente vai ter a saída de muitos estudantes para o exterior. Aqueles estudantes que se destacam, que, né, enfim, que têm recursos, vão acabar indo para o exterior e, na verdade, alguns autores, né, já falam disso, né, da fuga dos pesquisadores do Brasil, né? Então eles vão buscar e vão continuar suas pesquisas nas universidades no exterior. O segundo efeito disso é que a gente vai sucatear a pesquisa de tal maneira que a gente só vai importar conhecimento. A gente não vai produzir conhecimento aqui. E qual é o impacto disso? O terceiro. O impacto disso é que a ciência, nos seus mais diversos campos, ela colabora para o desenvolvimento do país, mas ela colabora para o desenvolvimento das políticas públicas. Lembra quando a gente falou do censo, e a gente falou da importância do censo? O censo, ele ajuda a gente a organizar as políticas públicas. Claro, eu estou falando, né, do censo, né, e estou meio que forçando aqui para a gente também compreender o efeito da ciência. Mas é isso, a gente viu agora na Covid o quanto o negacionismo influenciou na morte das pessoas, o negacionismo do conhecimento produzido pela ciência. Rugai, pensando aqui no que o Fernando está falando, parece que existe uma vingança sádica, né? Um certo prazer do governo Bolsonaro em agir contra a ciência e a tecnologia, né? Podemos dizer, então, que o corte na pesquisa, eles acabam restringindo essa produção de dados científicos e verdades que atrapalham as narrativas bolsonaristas?
Com certeza, né? Além do perfil da educação, da ciência e tecnologia responderem a uma demanda mais geral da economia, no plano mais do dia a dia, do cotidiano político, da disputa ideológica, né? Na medida em que você corta bolsas de pesquisa e verbas para pesquisa e mesmo para o ensino de uma maneira mais ampla, você está tirando o meio de vida de uma parcela de população que trabalha com isso. Né? Assim como na arte, no jornalismo, em outras áreas. E aí você corta o meio de vida de pessoas que são incômodas ao governo Bolsonaro, né? Porque a gente pode citar aqui, o Fernando lembrou do caso do IBGE, se você não tiver dados sociais, você não pode confrontar o governo pela piora da sociedade. Se você não tiver um INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, produzindo dados aéreos, né, de satélites sobre desmatamento, fica mais difícil você questionar o ministro do Meio Ambiente, o agro, a devastação. E aí o governo Bolsonaro investe quase que contra a realidade. Se você não tem instrumentos para coletar dados, processar dados, produzir uma informação confiável, produzir algo que aí a gente tem que dar uma paulada grande nas ciências humanas, produzir verdades. Quando você fala em produzir verdade nas ciências humanas, tem gente que se arrepia. E aí, assim, eu venho da área da história, nossa, se você falasse em fato, em verdade, em algo objetivo, durante muitas décadas, e acho que mesmo até hoje, para muita gente, isso arrepia os cabelos, né? Falava-se do retorno das narrativas, de que não existia fato histórico, etc. Todo esse debate que aconteceu nas ciências humanas permitiu que qualquer um tivesse direito a fazer qualquer narrativa. Então, desde o cara que quer negar o Holocausto na Alemanha nazista, até o Jair Bolsonaro, que quer dizer que não tem queimada na Amazônia, ou que o kit Covid funciona, ele se apoia num certo relativismo que dá direito de qualquer um falar qualquer coisa, sem ser interpelado pelos fatos, sem ser confrontado com a verdade. Então, o que ele faz? Quando ele combate aqueles que produzem, entre aspas, fatos incontestáveis, né, ele abre campo para que qualquer narrativa seja válida. E aí o curandeiro pode falar que vai curar Covid na igreja, que vai tomar um chá, que vai ter um kit Covid e desprezar a vacina, por exemplo. Né? Então isso se fecha muito bem, né? Então, eu acho que essa discussão a respeito das ciências humanas e tudo mais, ela é bastante interessante, e acho que também abriu brecha, mesmo no interior delas, de que, e vou falar especificamente da psicologia, né, de que, por exemplo, a gente tivesse movimentos conservadores que começaram ou recomeçaram a defender a cura gay e formas de terapia que não tem nenhum tipo de respaldo científico. Mas eu entendo, assim, e aí eu acho que são duas coisas, né? Claro que o Bolsonaro vai se apoiar, né, nessa ideia de relativizar a verdade, né? De relativizar, então, o fenômeno, para usar isso a favor dos próprios argumentos, né? Então, por outro lado, quando a gente faz também essa crítica ao governo e a gente está defendendo a universidade, então como esse lugar, não o único lugar, mas um dos lugares de produção de saber, a gente não deixa de fora a necessidade de reorganização mesmo também desse espaço. Então, eu acabei de mencionar o Paulo Arantes falando do capitalismo acadêmico, mas o capitalismo acadêmico também é uma maneira de subordinar a produção científica a uma certa lógica produtivista que vem também do CNPq e que a gente precisa de fato reorganizar isso, né? O conhecimento científico também não acontece assim a toque de caixa, né? Como numa fábrica que você produz um conjunto de coisas em série. Isso tem um outro ritmo, isso se dá por uma outra forma. A gente precisa reorganizar, mas o que a gente está falando aqui é uma coisa que ela passa pela questão teórica, metodológica das ciências, para que isso seja apreendido e distorcido, transformado num grande relativismo e no próprio negacionismo, passa pela necessidade de organização, e aí de novo isso é torcido para, na verdade, favorecer a ideia de sucateamento. Acho que é disso que a gente está falando, acho que tem a ver com, claro, assim você não produz provas, né, contra si mesmo, como
o Rugai disse, mas acho que é um planejamento mesmo, assim, uma compreensão de que não é necessário tudo isso, de que não é necessário ciência, de que as ciências pouco colaboram. Não é à toa que um dos atos também aí do governo Bolsonaro foi retirar as ciências que são consideradas mais críticas, ciências humanas, né, consideradas mais críticas, de alguns conselhos importantes. Então, o conselho para pensar as políticas de álcool e drogas tirou a psicologia desse espaço. E isso também não é à toa, porque a psicologia se colocava como uma oposição às políticas mais conservadoras e autoritárias. Então, ainda que a gente faça essa discussão, acho que tem uma forma de apreensão do governo sobre tudo isso que, no final das contas, está tudo subordinado, ou pelo menos, né, o que eu estou pensando agora, é como isso vai se subordinar a esse processo de desindustrialização do país, mas também de uma guerra cultural. Lembram? A universidade, o espaço de maconheiro, balbúrdia e tudo mais, né? Vou relembrar aqui uma declaração que ele deu às lideranças de extrema-direita num jantar nos Estados Unidos em março de 2019. Então, Rugai, parece que isso que ele falou em 2019 está a pleno vapor. É o desmonte, né? E aí é o contrário do caminhão de mentiras que ele conta sem a menor vergonha na cara. Aí ele foi muito sincero, né? Eu sou instrumento da destruição e ficarei feliz se eu servir pelo menos para isso. E está sendo destruído. Destrói-se a economia, de forma correspondente destrói-se ao conhecimento que a gente produz para interagir com essa economia, né? Aí o que acontece? Gente boa em diversas áreas, das humanas, das biológicas, das exatas, que desenvolve conhecimentos, muitas vezes esse conhecimento redunda em produtos que acabam sendo importados, pagando royalties para países estrangeiros, né? Pessoas que tiveram anos e anos de ensino custeados pelo poder público daqui, né? E que a gente paga por esse conhecimento porque ele vem de fora, ou que vão para a iniciativa privada, né? Então, lógico que a universidade, mesmo sendo pública, é vista como algo para poucos, nesse sentido é vista como algo privado no Brasil, né? O acesso sempre foi muito restrito, boa parte das melhores vagas são para as classes mais altas, né? O conhecimento às vezes não retorna. Esse estudo voltado para um tema ou para um objeto para satisfazer o próprio prazer também é uma forma de privatização, né? À medida que você se despreocupa totalmente com a relevância social desse assunto, ou com a socialização desse conhecimento para a sociedade perceber que aquilo que ela investe na universidade pública tem algum retorno. Às vezes a gente fala isso, eu lembro muito da época que eu estudei, o pessoal de ciências humanas tem muita dificuldade quando você fala de utilidade social do conhecimento, que é sim pragmatismo, né? Eu lembro de muita gente defendendo, mas eu tenho o direito de estudar o papel da vírgula na obra do fulano de tal, no capítulo tal. E eu, pessoalmente, sempre fui muito chato com isso. Eu falei, não tem não, cara. Se você quer estudar isso não tem relevância social nenhuma. Ou se você não quer se preocupar com a relevância social, vai pagar a universidade privada. Ah, mas eu passei tudo. Mas enquanto a universidade não for acessível para todo mundo, o conhecimento que tiver ali bancado pelo público tem que ter alguma relevância para o público, cara. Senão é muito fácil o discurso privatizante acabar se impondo. E aí eles vão falar, tem um cara lá estudando o papel da vírgula na obra do fulano. E aí deixa de ter sentido, né? Facilita todo esse atropelo, né, que o governo vem cometendo para cima da educação, para cima da ciência e tecnologia e da pesquisa. Então, acho que quando a gente começa a discutir também sobre esse distanciamento, né, da universidade, quando a gente fala da importância, da relevância social da pesquisa, né, e a gente aponta isso, a gente vai entendendo porque, às vezes, a universidade não consegue o apoio da população para defendê-la, né, resultado mesmo desse distanciamento, né. Eu lembro que na época das eleições de 2018, o Safato ele fez um chamado para que os estudantes, né, de graduação e de pós-graduação da USP fossem para uma comunidade que fica ali perto da universidade. E o objetivo era que pudessem conversar sobre as eleições no sentido de reverter o voto.
E eu acho que esse chamado fala muito, não exatamente da questão da relevância social, mas do distanciamento da universidade com a população de forma geral, né? Parece que o chamado se dava dentro de uma lógica quase colonialista. Vamos lá reverter este voto como se fosse apenas uma questão de argumento, como se fosse apenas uma questão de que as pessoas não enxergavam alguma coisa, quando na verdade eu acho que não é possível a gente compreender as eleições de 2018 sem entender que as pessoas enxergavam sim muitas coisas, como a gente falou na semana passada, a condição da piora de vida, né? Uma outra coisa é que hoje um dos caras responsáveis assim pelo desmonte, e o governo Bolsonaro é um governo de destruição mesmo, né, de tudo, como ele sempre fala, e também acho que ele foi coerente quando ele disse que o objetivo era esse mesmo, né, que ele queria fazer uma revolução cultural conservadora, né, isso lá atrás. A gente não pode esquecer que um desses caras é o Paulo Guedes, né? Paulo Guedes fez a sua pós-graduação com bolsa do CNPq, que agora é o que ele pede para retirar. Uma outra coisa, assim, não dá também para a gente esquecer que quem é o ministro lá da Ciência e Tecnologia é o Marcos Pontes, que ele foi para o espaço, né, lá num programa, ele cultivou feijões lá no espaço, mas me parece que é alguém que não tem conhecimento suficiente para estar à frente de um ministério tão importante. E ele mostra que, de fato, não tem conhecimento suficiente para isso quando ele diz que o efeito do corte de orçamento para o ministério foi ele ter ficado muito triste e chateado. Gente, você não fica triste e chateado com o corte de verbas para um setor importantíssimo para a sociedade. Você fica muito mais que isso, né? Aliás, chateado e triste são coisas sentimentais, né? São afetos, e aí não estou desmerecendo o afeto, mas estou dizendo assim, como a única reação que o ministro tem é esta, ou seja, é um ministro completamente subordinado à lógica do governo e que não vai, obviamente, se contrapor a tudo isso. Ou seja, é Paulo Guedes, é Marcos Pontes, e aí uma outra estratégia do governo é colocar de fato um monte de gente incompetente para algumas pastas importantes, né? Que aí essas pessoas, obviamente, não vão se contrapor. Ou então você coloca gente escrota, igual o Mário Frias à frente do Ministério da Cultura, né? É isso, acho que não tem outra coisa a fazer senão cultivarmos aí o nosso ódio mesmo. É isso. Voltamos em instantes com o esculacho do Plínio Marcos. Vai pra puta que te pariu, buscar o resto do exército, que aqui vai ter espetáculo. Eu nunca fiz nada pra agradar as pessoas. Porque nossa caixa deve ser porque todo mundo mete a mão, né? Não vou te dar uma porrada porque tu é doente, mas vou espalhar pra todo mundo que tu sarou. Já que a voz do injustiçado não é ouvida, eles têm direito à cólera, à ira. O meu esculacho de hoje, nós estamos gravando no dia 13 de outubro e ontem, dia 12, foi o Dia Nacional de Luta pelas Creches, coincidindo com o Dia da Criança. Só 17% dos municípios brasileiros têm pelo menos metade das crianças entre 0 e 3 anos na escola. O objetivo era que isso fosse alcançado até 2024, mas não vai ser, porque ao invés do número subir, o número vem caindo cada vez mais sob o governo Bolsonaro. Então é isso aí, não tem creche nesse país. O meu esculacho vai novamente para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que na defesa um tanto amalucada aí do não uso de máscara, né, dizendo inclusive que não havia comprovação científica para isso, disse ou comparou o uso da máscara à camisinha. Ele é um médico e acho inadmissível, né, que alguém utilize isso, mas espero que ele não confunda, né, a máscara com uma cueca. O meu esculacho vai para a seguinte notícia. Mesmo com decisão judicial, mulheres com implante anticoncepcional da Bayer não conseguem retirá-lo pelo SUS. Esse microimplante teve sua autorização de uso emitida pela Anvisa em 2009, mas 8 anos e muitos processos depois, a Bayer deixou de comercializar o produto e então a Anvisa disse ter suspendido o uso do dispositivo em 2017. Porém, agora, as mulheres simplesmente que ainda possuem o anticonceptivo não conseguem retirá-lo pelo SUS e sofrem com problemas graves de saúde. Terminamos por aqui. Semana que vem
estaremos de volta. Abraços a todos que estiveram conosco até agora. Valeu. Essa é um barato. A TT Espíndola que me mostrou essa música. Eu estava fazendo direção artística de um disco dela, de um CD dela em 92 para 93. Eu falei, você tem que fazer alguma coisa do Lupicínio, TT. Você tem que fazer alguma coisa do Lupicínio. Aí a TT... Eu falei, faz alguma coisa do Lupicínio. Aí um dia ela apareceu, o Lupicínio fez uma guarânia. Agora você vai ouvir aquilo que merece. As coisas ficam muito boas quando a gente esquece. Mas acontece que eu não esqueci a sua covardia, a sua ingratidão, a judiaria que você um dia fez pro coitadinho do meu coração. Agora você vai ouvir aquilo que merece. As coisas ficam muito boas quando a gente esquece. Mas acontece que eu não esqueci a sua covardia, a sua ingratidão, a judiaria que você um dia fez pro coitadinho do meu coração. Essas palavras que eu estou me falando têm uma verdade pura, nua e crua. Eu estou lhe mostrando a porta da rua, para que você saia sem eu lhe bater. Já chega o tempo que eu fiquei sozinho, que eu fiquei sofrendo, que eu fiquei chorando. Agora quando eu estou melhorando, você me aparece pra me aborrecer.